Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Eu cometo os mesmos erros. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Nathan? Tudo bem comigo e com você? Tudo jóia. Hoje a gente vai fazer, né? O convidado de hoje é o professor Gabriel. E deixa eu tô convidando ele aqui. Tomara que ele consiga entrar. Bom, É o professor do nosso estágio, né? Tem que entrar. Né, Gabriel? Ó, o Gabriel entrou. É o Gabriel Richard? Ou não? Isso, ele mesmo. Oi, Gabriel Richard. O convite foi expirado. Manda de novo. Ah, ele entrou. Ah, Oi, deu certo. Gabriel. Tudo Oi, Gabriel, tudo bem? bom? Seja bem-vindo. Fenomenal. Prazer, tudo bem? Gabriel, enfermeiro. Boa tarde, tudo bem com Boa tarde, vocês? pessoal, tudo bom? Pessoal, hoje, então, o convidado especial é o enfermeiro Gabriel, né? Ele é preceptor, né? E ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele na área da enfermagem e sobre a carreira de preceptor, né? De como que é ser um preceptor, quais são os desafios, né? Dicas para quem quer seguir essa área, né? E um bate-papo aqui sobre a área de enfermagem, tá bom? Gabriel, seja bem-vindo, o palco é seu. O Gabriel, ele tem trabalhado com a gente no estágio, né, supervisionado, e a Uhum. gente conseguiu ter a sorte de encontrar o Gabriel nos nossos grupos de vagas, e está sendo muito bom, e a gente quer entender sobre o que é ser preceptor, como que foi a sua carreira, e quais foram os desafios, é claro. Uhum. Então, eu comecei com 17 anos como um cuidador de idoso. Tudo começou lá atrás, com 17 anos, quando eu fui cuidador de idoso. Eu trabalhava, né, em residência, eu fazia home care. Foi lá que abriu as minhas portas para a da enfermagem. Aí eu fiz o curso auxiliar de enfermagem, foi 1 ano e meio, eu fiz lá para 2017, 2018. Aí com 18 anos, eu me formei como enfermeiro. Enfermeiro não, como auxiliar e técnico, é 18 anos. E aí eu comecei a trabalhar em home care e casa de repouso. Foi aí que abriu as portas para mim começar a faculdade de enfermagem. Aí a faculdade eu finalizei o ano passado, né? Final do ano passado. Foram 4 anos de faculdade e nesses 4 anos que eu trabalhei como auxiliar de enfermagem, eu trabalhei no home care, casa de repouso, trabalhei na pandemia fazendo teste de Covid, porque foi muito importante a área da enfermagem na época da pandemia, foi muito importante mesmo. Era um Deus, né? As pessoas falavam que nós da enfermagem era um Deus na época da pandemia, que foi bem difícil. Trabalhei muito com idosos, né? Trabalhei com muito home care, bastante com muitos pacientes com dispositivos, né? Com GTT, com TQT, né? Curativo, já fiz muitos plantão de curativo, banho. E hoje, na preceptoria, eu sou supervisor no estágio para auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, eles estudam 1 ano, eles têm 1 ano para estudar, eles estudam teoria em sala de aula, e eles têm que passar em todas as matérias para poder fazer o estágio. Então, eu pego eles só no estágio, entendeu? Eu pego eles só no estágio, eles têm que estar aprovados em todas as matérias para poder fazer o estágio. O estágio é supervisionado sempre por um enfermeiro, sempre, de auxiliar e técnico, sempre vai ser um enfermeiro que vai supervisionar, e eu pego, assim, em todos os campos eu pego. Eu pego UBS, eu pego hospital, eu pego pronto-socorro, eu pego maternidade, eu pego casa de repouso, psiquiatria, né, que é os CAPS. Onde assim me colocar, eu tô dentro porque é meu papel como enfermeiro, né? É a diversidade que é tudo, né? Não é só uma coisa. O papel do enfermeiro é tudo. Você rodar todos os setores. O certo é a pessoa tem que rodar todos os setores. Igual estágio. Quando você faz estágio de auxiliar técnico, você roda todos os setores. Você vai ficar um mês em um lugar, um mês em outro, um mês em outro,
para depois, quando você se formar, você vai saber o que você quer, entendeu? Você sendo, Gabriel, você sendo um profissional jovem, eu sempre lembro da primeira entrevista que a gente fez com a enfermeira Gabriela, em que ela relatou que ela tinha, né, o sonho de ser enfermeira e fez a faculdade de enfermagem. Eu vou falar o sonho assim, porque às vezes a gente alimenta mais um sonho do que uma realidade, né? E o plano de carreira dela era esse, mas ela fez diretamente a faculdade e se formou como enfermeira padrão. Depois ela percebeu que no mercado ela precisava passar por esses caminhos que você já teve a chance de passar. Sim, sim. Ela percebeu que ela tinha que trilhar, parece que existe aí uma facilidade para você conseguir entrar no mercado quando você já passa por essas fases, né? Cuidador, para depois cuidador, porque eles tanto pedem experiência e você já vai ter você já viveu aquilo, então você vai ter uma experiência. Porque quando você faz direto à faculdade, você tem uma experiência muito de gestão, não de tanta assistência. Assistência é muito pouco. Você tem muito mais gestão do que assistência. Aí no auxiliar técnico não. No auxiliar técnico é só assistência. Porque auxiliar técnico não tem muita gestão. Só no técnico tem bem pouquinho de gestão. Mas você fica mais na assistência. O auxiliar técnico é sempre só assistência. O enfermeiro é mais gestão, recrutação, seleção. Aí essa parte do que cabe ao enfermeiro, né? Que é privativo do enfermeiro. Mas, assim, eu sempre escolhi. Eu falei, não, eu quero passar pelas fases. Porque eu sei que quando eu entrar no hospital, eu vou sofrer. Então, é melhor pegar agora do começo, começar por baixo. Como cuidador, auxiliar, subir de degrau, técnico e enfermeiro. Né? Porque as pessoas acham assim, eu vou fazer faculdade, eu já vou sair formado, já quero ganhar 5, 10 mil. Não, não é assim. Primeiro você tem que passar pelos caminhos. Sim. Porque para você conseguir um emprego como enfermeiro é difícil. É bem difícil dentro de... Sempre vai ser 8, 10 auxiliares de enfermagem. Então sempre é mais auxiliar técnico do que enfermeiro. Enfermeiro é só 2, 3, 4 só no hospital. Entendeu? Aí por isso que é bem difícil, é bem concorrido mesmo, como enfermeiro. E eu tenho 23 anos, eu me formei, né, com 22 anos como enfermeiro. Ainda tem lugares que eu sofro preconceito por conta da idade, porque muitos falam assim, você é muito novo. Ou eles não acreditam na minha capacidade, porque eu comecei cedo. Até meus alunos falam, nossa, professor, você é muito novo, eu tenho idade para ser seu pai, eu tenho idade para ser sua mãe. Mas eu me divirto, né? Mas assim, é uma responsabilidade, né? E eu já passei o que eles passaram quando eu tinha 18 anos. Né, sim, eu falo para eles, quando eu me apresento em campo para eles, eu falo, tudo que vocês passou, eu já passei um dia também. É que vocês estão me vendo aqui agora, mas eu já passei, por tudo, por tudo. Professor, uma coisa, quanto tempo, você falou que os alunos auxiliares e técnicos, depois que eles eliminam todas as matérias que eles passam, eles iniciam os estágios. Quanto tempo funciona esse estágio, né? E como que funciona esse estágio, por exemplo, dentro do hospital? Como que é a composição da equipe, a avaliação, né? Então, os estágios são obrigatório 4 a 5 meses de estágio, porque é pelo Corém, pela carga horária, tem que ter. Então, sempre é 4, 5 meses que eles vão estagiar. Tem escolas que o aluno fica um mês em cada setor. E tem escolas que os alunos rodam de 15 a 15 dias nos setores. Em hospital, BS, AMA, pronto-socorro, CAPS, clínicas de idoso. E as avaliações, sempre é o enfermeiro que vai fazer a avaliação deles. Porque a nota que o enfermeiro colocar lá, que vai para o diploma deles, na avaliação deles. Por exemplo, lá vai ter o diploma, por exemplo, eu dei 10. Aquela nota que eu dei 10 que vai lá para o diploma deles, atrás do diploma deles, que vai aparecer essa nota. Então, assim, é muita responsabilidade, né? Ser enfermeiro não é fácil. As pessoas acham que é fácil, mas não é. E fora a assistência que você tem que dar no hospital.
Porque você lidar com seus alunos e fora lá dentro do hospital também, que você tem que dar assistência para a equipe de lá também. Porque você entra, você tem que se apresentar. Eu sou o Gabriel, sou professor, eu vou ter que assumir esses pacientes, tal, tal. Então, assim, não é uma missão. É bem legal, é uma missão bem legal. Eu gosto, né? Eu gosto muito dessa parte de ser preceptor, né? Tem Sim. muitos preconceitos, isso aí é normal, sempre vai ter preconceito, né? Às vezes eu viro as costas, aí a pessoa fala assim, ele isso, ele aquilo, é muito novo para estar aqui. Tipo, muita gente ainda desacredita, né, da capacidade da outra. Eu acho que assim, se a pessoa é nova, eles acham ruim. Se a pessoa é muito idosa, eles não gostam porque é muito idoso e não sabe de nada. Então é bem É, complicado saber o que as pessoas querem, né, realmente. E eu fiz assim a enfermagem por conta da minha mãe, né? Eu sempre levava lá nas consultas, assim, não era um sonho de ser enfermeiro. Eu nunca tive sonho de ser enfermeiro. É que antigamente eu brincava de médico, até aqui em casa eu brincava de medicina, de jaleco. Aí deu certo, né? Me formei como enfermeiro. Mas assim, não era um sonho que eu queria. Aí depois, quando eu fiz auxiliar, que eu vi que eu falei, vou emendar, porque agora é um sonho de eu ser enfermeiro, né? De eu subir o patamar um pouco. Aí sim virou um sonho de ser enfermeiro. Hoje você participa de quantas escolas dando treinamento? Hoje eu dou aula para duas escolas. Hoje eu dou aula para duas escolas. A grade curricular é um pouco diferente de uma que eu dou. Aí, mas assim, porque a grade de uma eu fico com os alunos 15 dias. Às vezes, cada semana é uma turma. E nessa que eu estou agora é mensal. Eu fico com eles mensalmente. Então, às vezes, eles ficam cansados, porque todo dia, às vezes, é a mesma coisa, é a mesma rotina, eles cansam. Porque o estágio, eles gostam de passar por tudo. Eles estão ansiosos para se formar logo, para passar por tudo. Então, eles queriam rodar mais setores, eles queriam, por exemplo, estar cada semana em um lugar. Mas como a lei da escola, dessa escola que eu estou agora, é mensal, aí às vezes é um pouco pesado mesmo, até para nós professor. Porque todo dia é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, descansa mesmo. Mas tem que levar, né? Fazer o quê? Tem que seguir. Como eu vi você. que, Pode. eu vi que você, até realmente você falou da questão do preconceito, né? Mas eu não consigo, eu realmente pulei essa parte. Eu olho para o trabalho da pessoa, eu acho que deveria ser assim. Sim, eu E eu vi também. que você é bem Tá certo. prático no que você faz. Você é bem prático no que você faz. Isso é bom, né? Você falou que passou por várias etapas até você chegar onde você está hoje. Sim, E sim. para fazer, né, para chegar até onde você está hoje não significa que você tem que ter 40 anos ou 30, independente, É, né? verdade. Eu queria fazer uma pergunta assim, o estágio, ele pode ser utilizado no currículo como uma experiência Então, ou quanto melhor, a não? estágio do curso técnico, não. Porque na grade, quando você vai fazer lá o curso técnico, o estágio é obrigatório. É obrigatório você fazer estágio, porque já está na grade. Sim. Então, você não pode colocar no currículo que você tem experiência de estágio, como Ah, quando a escola técnica, não. Porque, já, assim, na grade curricular, é obrigatório você fazer o estágio. É pela escola. Então, sim. você tem que passar por aquilo ali. Mas, assim, conta uma experiência, porque, assim, cada dia a pessoa vai viver, a pessoa vai viver uma situação. Então, aquilo ali já vai deixando a pessoa já preparada para o mercado de trabalho. Então, assim, na minha opinião, eu acho que é uma experiência, assim. Mas muitos falam que não é, que estágio não conta. Mas eu acho que conta sim, porque senão muitas coisas eu não sabia também. Eu aprendi muitas coisas no estágio. Fazendo Com estágio que eu certeza. aprendi. Até porque não tem como, né? O auxiliar técnico de enfermagem se formar sem a experiência prática, né? Tem que ir Então, ele para tem que passar campo. pelo estágio, ele tem que passar pelaquela situação para saber se é aquilo mesmo que ele quer. Mais para frente, quando ele se formar. Então, eu acho Como que o você se vê estágio é no. super necessário.
como você se vê no futuro? Você acha que um próximo passo seria você, por exemplo, dar aula para a faculdade, né? Ou você acha Então, que eu tô você fazendo gosta mais é pós, campo? eu faço pós em saúde da família, né? Que meu sonho é ser enfermeiro de UBS, né? Meu sonho, trabalhar em UBS, ser enfermeiro. E nefrologia, eu faço 2 pós. Então, ou no hospital do rim, que é meu sonho trabalhar com pessoas com hemodiálise, com diálise, pessoas com problema renal. Eu gosto muito por conta da minha mãe. Então é uma área que eu me apaixonei bastante. Renal ou UBS. Aí eu faço essas 2 pós. E assim, e dar aula em faculdade, eu também, assim, já fui convidado, né, para dar aula em faculdade, mas é uma responsabilidade, né? Assim, ser preceptor de estágio de enfermagem também. Não que eu não encare, né? Mas quem sabe um dia eu vou encarar, sim. Eu quero encarar. É fácil, é fácil entrar nesse ramo, ser preceptor? É necessário ter toda essa bagagem que você tem? Como que é a entrada? Então, Como que é você se tornar um preceptor? para você dar aula para auxiliar técnico, você pelo menos, assim, as escolas exigem que você seja enfermeiro, graduado, ok. Mas se você tiver uns cursos de extensão, alguma pós, já ajuda muito. Porque aquilo vai te encaminhar para o setor que você quer dar aula. Né? Porque tem professor que não gosta de dar aula para socorro, tem professor que não gosta de dar aula em psiquiatria, tem professor que não gosta de dar aula em gestão. Então, assim, se você faz uma pós, é bom que já vai direcionar você para onde você às vezes quer ir. Igual eu, a minha primeira missão de estágio, como que eu fui dar aula, foi para um socorro. Me jogaram para um socorro. Eu tive que ir. E me jogaram em UTI, em pacientes graves. É uma coisa assim que eu não tive estágio disso, eu não tive. Eu tive que entrar e encarar. Perguntar para os técnicos lá da equipe como que era, para pegar o fluxo. E deu certo. Graças a Deus deu certo. Porque eu sou bem dinâmico, eu gosto de perguntar, eu gosto de falar, eu gosto de me familiarizar com o setor. Né? Porque você tem que ser amigo do pessoal mesmo que eles não gostem de você, mas ali você está trabalhando pelo paciente. Então, não custa nada você perguntar, às vezes fala assim, eu não sei. Eu sou bem humilde, tem coisa que eu falo que eu não sei. E realmente eu não sei. Eu falo, não sei, pode me ajudar, porque eu acho que tem que ser humilde. Porque é uma vida que você está cuidando. Melhor cuidar dessa vida do que matar ela, né? Sim, com Eu certeza. realmente admiro essa parte de você. Você realmente é bem humilde. Ah, eu sou. Tem coisas, igual eu falo no hospital, igual na maternidade, eu falei para meus alunos, eu falei para elas. Eu falei, meninas, eu entrei aqui quando eu fazia estágio de auxiliar de enfermagem 4 anos atrás. Eu não tenho vivência em nada em maternidade. Aqui vai um ajudar o outro. Eu vou ajudar vocês, vocês vão me ajudar. Eu fui bem humilde para elas, falei, eu não sei. Muitas vezes eu não sabia dar banho de bebê, eu não sabia fazer anotações de enfermagem, de bebê, de mãe, né, que acabou de nascer. Tipo, eu fiquei bem seguro no primeiro dia. Hoje em dia eu já peguei já o balanço. Uhum. Consegui pegar, graças a Deus. Mas foi uma missão também Sim, para mim. Foi uma mas missão. é a atitude do profissional, né? De encarar o Sim, desafio, fazer, perguntar, sim. né? Assim, só ser humilde e falar que não sabe e aprender com o pessoal. Eu via a técnica fazendo lá, eu também fazia, eu olhava assim, já anotava no caderninho o que era importante. Isso. Então, tem que ser humilde, né? A pessoa tem que ser humilde. Não fazer, falar assim, eu sou enfermeiro, eu sei Esse foi tudo, um não. diferencial que a gente percebeu. A gente achou uma coisa interessante que foi o trabalho em equipe. Você tem muita facilidade de trabalhar em equipe. Isso é Sim. devido à sua experiência nessas áreas todas? Sim, é devido à experiência, porque como eu já rodei muitos setores, eu conheço as equipes. Então, eu consigo conhecer um pouquinho de cada pessoa. Eu já rodei com muita equipe. Muito lugar eu já rodei. Equipe boas, equipe ruins. Isso aí eu já rodei muito, muito mesmo. Então, por isso que eu tenho essa facilidade, essa dinâmica de poder trabalhar em equipe. Porque eu Sim. já peguei esses anos, essas bagagens. Então, eu consegui já dominar um pouco, né? Como está sendo essa experiência de agora você dar aula para alunos que são cuidadores idosos, né? E o que você acha que
precisa melhorar, por exemplo, nessa questão de gestão de conhecimento nas casas de repouso? O que você vê fazendo no projeto? Então, eu estou gostando muito, porque quando eu fui cuidador, eu não tive estágio, eu não tive nada. Eu fiz o curso online e encarei a área lá fora, sozinho. Enviava currículo, aí me chamaram para ser cuidador e eu não sabia nada. Eu não sabia nada de decúbito, eu não sabia fazer um curativo. Eu olhava tudo pela internet, os vídeos. Porque antigamente não era tão, assim, mais fácil que hoje em dia. Antigamente não tinha muita informação. Lá em 2017, 2016 não tinha tanta informação que nem hoje em dia. Aí eu fiz um curso de cuidador para poder ingressar na área. Eu falei, eu vou tentar e eu consegui. Graças a Deus consegui. Consegui até registrado. Eles me registrou com certificado online ainda. Porque muitos lugares hoje em dia eles não querem registrar o certificado online. Mas eles conseguiram. E eu acho que foi 20 horas só. Acho que foi 2 dias de curso só que eu fiz online e consegui. E assim, é muito legal dar aula de cuidador, porque é bom para mostrar para os alunos uma coisa que eu não tive, né? Poder falar para eles que é um sinais vitais, o que é uma anotação de enfermagem, né? Um preenchimento de ficha, que isso é super importante, que tem lugares que agora estão pedindo, né, para cuidador fazer isso. Antigamente eles não pediam, né? Mas agora muitos lugares as famílias estão exigindo que o cuidador pelo menos saiba preencher uma ficha, né? E isso aí ele tem que saber pelo menos um pouco, pelo menos o básico. Ele não precisa saber tudo, né? Pelo menos o básico tem que saber. Então isso é muito legal poder ensinar essas coisas, né? Os sinais vitais, os parâmetros, né? Os sinais vitais quando a pressão está alta, quando a pressão está baixa, saturação, temperatura, dor, né? Olhar para o paciente, será que ele está com dor? Está com quanto de dor? Qual é a escala de dor? Qual é a escala de dor dele, se é de 0 a 10. E assim, é muito legal poder ensinar essas coisas, né? É umas coisas que eu não tive como cuidador, e eu poder passar agora os conhecimentos, né, para os meninos, né, para os cuidadores, é muito legal. É uma aventura. Eu gosto dessas aventuras. A gente tem acompanhado, a gente trouxe bastante também. A gente criou essa ideia justamente para a gente trazer esse conhecimento que o cuidador, ele adquire, muitas vezes, ele adquire, de modo geral, por um curso online. Ou pelas escolas todas que tem, né, por aí, curso presencial e tal, mas nem sempre é um curso completo. E a gente ainda discute, né, a posição do cuidador, até onde ele pode ir. Você, com toda a bagagem que você tem, enfermeiro, preceptor, você conseguiu perceber e qual foi a diferença que você conseguiu notar no grupo de cuidadores versus auxiliares técnicos? Assim, então, em termos de postura e etc. Gestão de comportamento. No cuidador, dá para ver que eles são mais humildes. Assim, são mais de boa. Muitos, assim, ficam um pouco perdidos, porque eles viveram só naquilo. Só em cuidador, só em idoso. O auxiliar técnico, não. O auxiliar técnico ele já passou por tudo. Então, eles são mais flexíveis. Muitos auxiliares e técnicos, assim, às vezes trabalham em casa de repouso, mas trabalham de qualquer jeito. Porque, assim, eu já passei por isso, então eu não vou cuidar dessa pessoa do jeito que ela merece. Assim, eu fico muito triste, né? Assim, a pessoa honrou, né, jurou lá, que ia cuidar, que ia salvar vidas, tudo. E às vezes fazer essas coisas é muito triste. E o cuidador parece que tem mais humanização. Tem cuidadores que são mais humanos, né? Porque ele só ficou naquilo. Então, às vezes, tem muitos cuidadores que eu tiro o chapéu. Eu conheço muitos amigos meus que são cuidadores que são melhores do que enfermeiros. Muito melhores do que enfermeiros mesmo, graduados. Qual que é a diferença? Você passou para a gente que agora os cuidadores eles estão fazendo as fichas de anotações, né? O que muda, né? E você também ensinou que uma vez por semana a gente faz a evolução do paciente. Qual que é a diferença, né? Então, a anotação de enfermagem é realizado todo dia. Todo dia você vai ter que fazer a anotação de enfermagem do paciente. Que você vai ter que anotar tudo o que aconteceu com o paciente, desde o começo do plantão até o final do plantão. Até você passar para o seu colega um plantão. A evolução de enfermagem
quem faz é só a enfermeira, porque evolui. A enfermeira vai evoluir a cada 24 horas de evolução. Que ele vai evoluir, ele vai ver como está o paciente. O certo é sempre 24 horas, é a evolução. Tem lugares que, ainda mais que a repouso, que uma enfermeira às vezes evolui só uma vez por semana. Uma vez por mês, 15 dias. Aí vai de cada protocolo, cada lugar tem um protocolo diferente. Mas a anotação de enfermagem, quanto do auxiliar, técnico e cuidador, tem que ser feito todo dia. É uma coisa que é obrigatório ser feito todo dia. Porque se passa a vigilância no tal setor, ou no lugar, na casa, eles vão cobrar. Eles vão falar, cadê a anotação dessa família? Cadê a anotação desse paciente? Eles cobram, eles olham tudo. Eles são bem rígidos nessa parte. Eles são bem chatinhos. Até a evolução também, se tiver em dia, eles querem olhar. Qual que é o seu ponto de vista, Gabriel, em relação às ILPIs, casas de repouso e residenciais no Brasil? Então, hoje em dia, é bem difícil, assim, porque hoje em dia dá para ver que muitos donos querem abrir ILPI por conta mais de dinheiro. Eles não estão sendo muito humanos, mas eles estão pensando só em números. Quanto mais números chegar para eles, é melhor. Tipo, vamos jogar o idoso em qualquer quarto, vamos misturar todo mundo junto, vamos deixar 10 pessoas num quarto só. Tipo, é bem raro, assim, muito raro você ver uma casa bem adaptada, bem, tipo, que segue as ordens mesmo do protocolo da OMS, da vigilância sanitária. É muito raro você ver essas casas assim, que, tipo, elas conseguiram pegar mesmo um padrão. É muito raro. Hoje em dia, assim, eu passei por muitas, eu vi muitas coisas erradas, muitas mesmo, que se eu falar, a vigilância vai querer até me procurar para saber qual casa que é. Porque, assim, é erros que acontecem que não era para ter acontecido, que não pode estar acontecendo e acontece, né? E hoje em dia, até no SUS, assim, eu não tenho medo de falar não, porque o SUS hoje em dia só quer saber de números. Para eles não importa a família, a humanização. Hoje em dia eles só querem números, números, números e números. Igual o UBS. O UBS só pensa em número. Aí vamos ver quantas famílias eu vou vacinar. Aí nós temos que atingir uma meta de vacina por dia. O UBS é assim. Eles não pensam mais, vamos cuidar daquela família, vamos dar uma assistência. Eles não pensam mais assim. É bem triste, é muito triste mesmo. Hoje em dia a área da saúde está pensando só em números. Essa informação da UBS eu não sabia. A gente vê que a gente não tem, né? Por exemplo, o médico da família, um médico que acompanha a gente desde, né, da infância, né? Como que é? Por que a gente, que teria que melhorar nesse sentido, né? Como o pediatra geralmente acompanha a criança até o final, mas depois que a gente fica adulto, a gente desconecta do pediatra e depois nunca mais tem o mesmo médico, né? A não ser que você tenha um convênio particular que você marque consulta com um especialista. Então, o certo é porque muita gente pensa, eu cresci, não vou precisar mais de médico, não vou precisar mais de vacinar, não. Há pessoas, hoje em dia, tem até um dicionário da UBS dos direitos, né, que a pessoa tem. E se a pessoa olhar esse dicionário, a pessoa vai viver na UBS. Porque hoje em dia nós temos muitos direitos dentro de uma UBS, né, de uma unidade básica. Tem a recreação com os idosos, tem as campanhas de vacina, tem as campanhas de HIV, de AIDS, que é super importante, né, para os meninos novos, para as meninas. Tem as vacinas, né, que é contra HPV, que é para os meninos de 14, 15 anos, para as meninas também. E tem as vacinas que é de rotina, né, que é difteria, tétano, coqueluche. Tem essas vacinas que é super importante as pessoas tomar. Hoje em dia muita gente não quer tomar, tem medo, mas assim, uma vacina salva, né? Às vezes você corta o dedo no portão, num ferro antigo, aí você vai e pega uma difteria. Então, hoje em dia tem as vacinas, já para evitar uma coisa muito grave no seu corpo, né? E hoje em dia as pessoas não pensam muito nisso. E tem a saúde da família, né? Essas informações, elas não são diluídas. Por exemplo, a gente não tem acesso a toda a informação.
Por exemplo, a Então, UBS, é porque o governo, ele só coloca por cima. direito. Ele só coloca por cima o que ele quer. Tipo, igual, hoje em dia é vacina Da que gripe. ele coloca do corona, Sim. da influenza, e ele coloca da gripe. Ele só quer colocar isso, então honra nisso. E às vezes, quando elas vão no UBS, às vezes elas têm os outros esquemas vacinal para tomar, que elas tomar, e eles não querem. Muitas vezes o governo está falando. Então, às vezes o governo poderia descolocar, poderiam divulgar mais essas vacinas antigas, da poliomielite. O governo tem esse poder e o governo também Sim. tem o canal, o governo Sim. tem maneiras de fazer essa informação chegar na massa, né? Mas porque assim, o governo pode divulgar quanto na TV, né, fazer cartazes e também tem os agentes comunitários também. Porque os agentes comunitários, o enfermeiro tem que passar para o agente comunitário o que o agente comunitário deve fazer. Então o enfermeiro também tem que fazer os cursinhos lá dentro, tá? De par tudo está acontecendo lá na vigilância, e o enfermeiro tem que passar para os agentes comunitários dele, para os agentes comunitários poder falar para a população. Né? Então é todo um trabalho em equipe que rola dentro da UBS. A gente tem as promessas de que a UBS ia ser 24 horas, né? Que não saiu do papel. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e depois uma segunda pergunta que eu já vou emendar. O que é mais eficiente do ponto de vista da sua experiência? Você acha que um aumento das UBSs, né, uma para cada bairro, ou você acha que grandes hospitais atendendo algumas regiões seria mais eficiente? Então, UBS 24 horas é muito raro. Assim, hoje em dia é 12 horas. Já teve uma briga por causa dessas 12 horas. Porque muita gente não quer trabalhar 12 horas UBS. Não querem. Eles querem trabalhar 8 horas. Assim, que na UBS sempre é 8 horas, que quem trabalha em UBS é só 8 horas. E é que segunda a sexta. Mas, assim, muita gente não quer trabalhar 24 horas, porque o governo hoje em dia está investindo em UPA. Por isso que eles estão fechando os AMA e estão agora investindo nas UPAs, que as UPAs são 24 horas. Então, as UPAs... Qual que é a diferença da UPA para a UBS? Do AMA? Então, a UBS é mais coisas mais simples, tipo vacina, Papa Nicolau, coleta de exames laboratoriais, passar no médico da família, né, quando tem tuberculose, né, se alguém está com tuberculose, tem que ir lá tratar, né, os tratamentos que eles fazem, curativo, diário, aferição de pressão, diabetes, todo dia. Tem as campanhas também de poliomielite, que acontecem nas crianças, né, que é super importante os pais saber. E agora da UPA, que é uma unidade de pronto atendimento. Então, a pessoa vai ali, a pessoa vai passando mal, já tem que atender. A pessoa vai desfibrilada, com um ataque fulminante, já tem que atender. Então, na UBS não tem o suporte. Assim, se for na UBS, pode ser que seja atendido, mas pode ser que não. Porque eles vão querer remover o paciente para o hospital ou para o AMA, ou para um socorro mais próximo. Porque às vezes na UBS não tem, às vezes, uma equipe qualificada para atender aquele caso. Na UBS, você pode trabalhar auxiliar, técnico, enfermeiro, médicos, fisioterapeuta, nutricionista. No AMA não, nas UPAs, hoje em dia, só técnico de enfermagem pode trabalhar. Auxiliar de enfermagem não pode trabalhar em UPA, só técnico. Porque o técnico tem alta complexidade de paciente, né, para lidar com pacientes de altas complexidades. O auxiliar de enfermagem não tem, porque quando você faz o curso, no auxiliar você aprende coisas básicas. Hoje eles estão tirando, né, o curso de auxiliar, né, e se concentrando só no técnico. Então, agora conforme tem esse piso que está sendo aprovado, muitos vão mandar embora os técnicos e para ficar para auxiliar por conta do custo. Porque o custo de auxiliar de enfermagem é baixo, né? Então eles vão querer registrar a pessoa como auxiliar de enfermagem, porque para eles é mais vantajoso pagar pouco, né? Assim, pagar em registro pouco, porque o técnico é um pouco mais alto também. Entendi. Ontem nós tivemos uma conversa com uma proprietária de uma residencial e ela realmente
confirmou, né, que ela, entre os colegas, eles vão tentar, né, fazer o que for possível para tentar manter esses profissionais, mas existe sim uma preocupação por conta do aumento que houve, né, que foi muito alto. Foi assim, disparou. Ele foi feito de uma vez só, ele não foi incremental, né? Gradual. Assim, eu acho que deveria ser por parcelas, pelo menos, assim, para poder ajudar. Mas o governo disparou. Então, assim, aí a pessoa fica até sem saber o que fazer, né? Porque a pessoa tem que pagar o funcionário, né? Porque é uma lei, né? Então, assim, é difícil. É bem difícil mesmo. Para as casas de repouso, né? A gente até ouviu falar que tinha um abaixo-assinado pedindo para diminuir a quantidade de técnicos e, né, enfermeiros da casa de repouso, para que aumentasse o número de cuidadores, né? A gente vê que cuidadores é a profissão do momento, a gente vê muita gente entrando de outras áreas, né? Mas aí compromete a qualidade, que você já falou, né? Você tem uma divisão ali dentro da casa de repouso, de que o cuidador faz, que o técnico, que o auxiliar faz, que o técnico faz. Então, às vezes, mexe na estrutura. Se você contratar muito cuidador, às vezes eles vão assumir um paciente e eles vão ficar perdidos. Porque às vezes eles vão saber o que é uma úlcera por pressão, às vezes eles vão saber qual é o grau 1, grau 2, o grau 3, por exemplo, qual é a medicação que vai passar, qual é a pomada certa, se é papaína, se é sem papaína. Então, assim, o cuidador às vezes não sabe o que é isso. Sim. Um auxiliar de enfermagem, um técnico já sabe, porque ele já passou por estágio com isso. Entendeu? Você acha que o mercado, respondendo essa necessidade do cuidador, vai ter um técnico para cuidador? Então, você acha que isso é viável? Hoje em dia, pelo que eu vejo, eles querem pegar mais cuidador, né? Porque o custo é muito baixo, né? Eles pagam bem um salário mínimo, né? A maioria dos cuidadores recebe só um salário mínimo. Então, é mais fácil para eles ficar com o cuidador e, às vezes, com um técnico só de enfermagem na casa para poder assumir esses pacientes, às vezes, de alta complexidade. E ajudar o cuidador, né? Tipo, treinar o cuidador. Sim. Isso mesmo. Por padrão. Também porque é lei, né? Eles não podem ficar sem o técnico, né? Assim, sempre tem que ter, pelo menos, um auxiliar de enfermagem. Assim, eu tenho várias amigas minhas que elas dão aula para cuidador de idoso, né? Quando entram, assim, na casa, elas são auxiliares, né? E elas dão esse treinamento, né? Tipo, como dar medicação, como preencher a ficha também, igual eles fazem lá na casa. E elas são auxiliares de enfermagem, né? Porque, às vezes, a família, às vezes, não quer pagar um enfermeiro, ou, às vezes, a clínica, às vezes, não quer pagar o valor para o enfermeiro, né? Por lei, eu tenho que ter sempre, no mínimo, um auxiliar por plantão na casa de repouso. Tempo integral. Tem que ter. Então, se eu for lá, tem que ter no mínimo um auxiliar. Tem que ter um ou dois. Pelo menos 2 auxiliares de enfermagem tem que ter. Pelo menos. Entendi. Pelo menos uns 2 tem que ter. Porque, assim, você não pode assumir uns 20 pacientes com uma pessoa e um cuidador. O certo, pelo menos, tem que ter uns 2 auxiliares, uns 2 cuidadores, uns 3 cuidadores, 2 auxiliares. Entendeu? Para o pessoal que está entrando agora, quais dicas você daria? Então, você aprimorar, né? Sempre fazer os cursinhos de extensão, sempre fazer, quando tiver curso de reciclagem, sempre fazer, porque hoje em dia o mercado de trabalho está muito exigente, né? O mercado de trabalho, ele quer pessoas qualificadas. Se eles pegar um currículo cru, um currículo que tem muitas coisas, obviamente eles vão querer um currículo que tem bastante coisa, bastante curso, ele vai falar, nossa, esse profissional, ele se qualificou para estar aqui dentro dessa empresa. Né? Ele foi atrás, ele buscou, e hoje em dia tem muito cursos online. Tem muitos cursos online que dá para você fazer de graça mesmo. Né? Então, assim, eu aconselho as pessoas a fazer bastante curso, aproveitar. Se manter atualizado. Isso. É o que a gente tenta passar para os cuidadores, né? Lá do grupo, né? Gente, vocês têm que procurar se aperfeiçoar. É importante o aperfeiçoamento, a busca pelo conhecimento. Assim, às vezes vale a pena você pagar um curso de 80, 100 reais, 200 reais, vale a pena, porque você vai ter retorno dele, às vezes, em um mês.
Às vezes, em uma semana, você já tem retorno, às vezes você já é chamado para uma vaga, para uma entrevista. Então, às vezes, vale a pena. Vale muito a pena você investir num curso de cuidador, seja quanto online, seja quanto presencial, estágio também. Porque o estágio você vai passar por aquilo, porque quando você chegar no plantão, você não vai ficar perdido. Sim. Você já vai saber o que te espera. Você vai saber então, assim, vale muito a pena. Né? Sim. Você vai entender a dinâmica na prática. Vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo se você investir no curso, no estágio. Eu aconselho sempre, assim, as pessoas que eu conheço, eu sempre aconselho a fazer um cursinho, um estágio, porque eu aconselho. Até meus alunos eu falo, quando vocês terminar, vai fazer já um cursinho de reciclagem. Já vão fazendo, não para não. Porque no hospital eles são muito exigentes. As provas de hospital é muito difíceis. As provas para você entrar, às vezes a prova teórica é de boa. Às vezes o que pesa depois é a prova dinâmica com o enfermeiro. O enfermeiro ele vai fazer as perguntas e você vai ter que saber na ponta da língua. Então, assim, e é o enfermeiro que recruta, né? E é o enfermeiro que vai recrutar. É o enfermeiro que recruta e o enfermeiro que demite. No hospital, casa de repouso, sempre vai ser o enfermeiro que vai assinar embaixo, né? Sim. Voltando um pouquinho para o atendimento particular, né, o home care, né, e pegando o gancho aí da questão do piso, como que fica essa dinâmica aí, né? O cuidador hoje ele assumiu várias funções de auxiliar e de técnico, né? Como que funciona a exigência em relação ao enfermeiro, ao técnico, em relação ao home care, né? O cuidador, ele vai ter um cuidador em tempo integral e o auxiliar vai só passar lá uma vez por semana? Então, é errado, assim, os home care hoje em dia, eles querem pegar cuidador, auxiliar de enfermagem, né? É errado, porque assim, eles querem pagar pouco, né? Sim. Então, a família vai onde vai pagar pouco. Vou pegar um cuidador, eu vou adaptar ele, tipo, nos dispositivos, no TQT, GTT, e sendo que em muitos lugares não pode. O cuidador, às vezes, não pode manejar esse dispositivo, né? Somente quem tem correio ativo. Né? Se for hospital, é só quem tem correio ativo. O hospital, eles não deixam mexer. Nem dá remédio, o hospital deixa, né? Porque o hospital é bem assim, eles, até home care, eu já vi que cuidadores não dá remédio. Quem dá é a profissional que tem correio ativo. Então, assim, eu até conheço, até banho fiquei chocado, até banho eu já vi cooperativa pegando um auxiliar de enfermagem para dar o banho e medicação. Sim. E o cuidador só acompanhar. Então, assim, vai de muitas leis da cooperativa. Tem umas que deixam, tem umas que não. Assim, é um resguardo da família. Se fosse eu para cuidar da minha família, obviamente que eu ia querer alguém com correio ativo, uma pessoa qualificada. Entendeu? Qualificado. Não que eu não ia querer um cuidador. Obviamente que eu ia querer um cuidador também. Eu ia treinar a pessoa, tudo, mas assim, hoje em dia dá mais segurança, tipo, nos cursos, nas qualificações que você tem. Sim. Né? Assim, no meu ponto de vista, né? Sim. Porque assim, já diminui risco de infecção cruzada, né? Que acontece em muitos lugares, que o cuidador não sabe que é uma infecção cruzada, né? Assim, ele sabe que é uma infecção, mas não sabe como melhorar essa infecção, o que pode barrar essa infecção. O cuidador, às vezes, quer sair de jaleco na rua, né? Ah, eu quero mostrar meu jaleco, às vezes não pode, que é proibido. E tem lugares que o povo sai de jaleco e leva toda a contaminação para dentro do quarto do paciente. Às vezes o paciente está com uma tráqueo, tipo, na hora que você aspirar, você encosta no seu jaleco, aí entra germes também, né, vírus. Aí não pode. Essa informação a pessoa aprende já na faculdade, não é isso? Com relação... A vestimenta no curso, nas home care, nas cooperativas, muitas delas mandam levar roupa e vestir lá, ainda mais na pandemia, né? Sim. Que elas mandaram levar as roupas e vestir lá, que não era para ir vestir por conta do vírus, né? E hoje em dia, assim, eu aconselho a pessoa levar a roupa e vestir, né, no local. Porque ninguém sabe se o vírus realmente foi embora 100%, né? Ninguém sabe. Eles falaram que é um vírus que veio para ficar, né? Eu ia fazer essa pergunta, depois eu esqueci, agora você relembrou. Você falou que você trabalhou na Covid.
como que foi essa experiência, né? O que você vê que a Foi uma gente deixou de experiência legado? muito. Foi assim, uma experiência muito legal trabalhar na época, né, do Covid. Foi assim, foi assim, eu dou risada, né? Mas hoje em dia foi bem preocupante, né? Mas assim, foi uma experiência bem legal, assim, você fazer teste de Covid, eu nem sabia, eles pegou eu para fazer teste de Covid, eu nem sabia. Eu não fui treinado para fazer teste de Covid. Eu tive que atuar naquelas tendas lá de UTI, e às vezes Hospital de eu não sabia campanha. de nada. E eu não Eu sabia de lembro. nada. Eu não sabia de nada, nada, nada. Assim, eles jogaram nós lá e vocês que aprendem, sozinho. Uhum. Tipo, nós nem sabíamos o Nossa, vírus, porque nós não estudou o Sim. vírus. É um vírus novo, né? Ninguém estudou dele, ninguém sabia de onde que ele veio, né? uhum. Então, assim, foi um desafio, né? Né? Foi um Foi desafio um Deu bem grande tudo grande. desafio. certo, você tá aí, né? E a Deu, experiência que você deu ganhou, né? certo. Foi uma experiência muito grande. Assim, quando eu trabalhava lá, eu fiquei muitos dias, assim, é bem cansativo, é bem exausto, é bem exaustivo. E eu já cheguei a comer até dentro, assim, do local do teste de Covid, porque às vezes não tinha tempo para almoçar. Caramba. Porque era tão corrido, era tanta gente, e era particular onde eu trabalhava, era laboratório particular. Então só ia pessoas que têm dinheiro, só ia pessoas ricas que têm dinheiro, famoso. Então, assim, foi um desafio, mas eu gostei. Eu gostei de Foi. passar por esse Você desafio. veio no ano de 2020. Foi 2020 até março do ano passado. Uhum. Foi 2 anos e meio, na Nossa. verdade, Foi. assim, fazendo Você esses acha testes. que ficou um legado legal, por exemplo, um aumento da rigidez de segurança, né? Ou, assim, no momento da Covid, teve todas as precauções que foi tomada naquele momento. Hoje, você vê que teve mudanças em como as coisas são feitas hoje, ou a gente já voltou ao normal e o pessoal já está mais tranquilo? Você acha que isso mudou? Teve uma mudança, né? Mas essa mudança ficou? Ou alguns lugares ficou porque hoje todo mundo vive uma vida normal? Então, hoje em dia, ainda tem lugares, né? Depende dos lugares, né? Tem lugares que eles pegam, né? As medidas ainda do Covid, e ainda mais o hospital, né? O hospital, eles querem ter um protocolo de Covid, ainda mais idoso, quando é paciente bem idosinho, a família já ficou com aquilo na cabeça. Só vai entrar no meu Sim. apartamento se tirar o sapato, se tirar isso, se tirar aquilo. Então, ainda, hoje em dia tem lugares que ainda as pessoas estão bem fanáticas assim pela Covid ainda, que ficou traumatizada. Às vezes porque ela perdeu uma É, família. Então, Sim. assim, as pessoas ficam com trauma. Né? Eu perdi meu ente querido pela Covid, morreu de Covid. Uhum. Então, assim, a pessoa fica com trauma. Ai, será que eu vou morrer também? Sim. Eu entendo. A gente tem que entender os dois lados. Assim, é bem triste, né? Muita gente morreu, muita gente perdeu. E assim, e foi mortes, assim, foi muito triste, porque a pessoa não podia nem ver. A pessoa Sim. estava enrolada no lençol e jogava, e estava dentro do caixão, o caixão lacrado. Você, assim, às vezes você nem sabia se era sua mãe que estava ali, se era seu. Às vezes, assim, assim, foi uma loucura. Esse tempo Uma da coisa Covid muito foi uma rápida. loucura, foi assim, uma coisa de 1 minuto. Assim, às vezes, minha mãe faleceu, né? Um ano e meio antes da Covid. Tipo, eu não ia aguentar ver ela, tipo, num caixão lacrado, amarrada no lençol, eu não ia conseguir. Uhum. Assim, graças a Deus, eu consegui arrumar ela, eu consegui ver ela, eu consegui beijar ela, eu consegui abraçar. Mesmo morte, eu fiz tudo isso. Uhum. Porque se fosse na época do Covid, eu acho que eu não ia conseguir, não. Eu acho que eu ia surtar, ia querer abrir o caixão, eu ia querer abrir o lençol para ver se era ela mesmo, né? Sobre isso, eu acho que ficou uma mudança na sociedade como um todo, Sim, né? Eu acho que sim. houve sim, e a gente vive essa mudança, mas como foi uma coisa que aconteceu, foi um processo, a gente não percebeu, mas a gente vive essa mudança todos os dias. Todas as pessoas, em todos os lugares que a gente vai, nas casas que a gente vai, a gente percebe que as pessoas têm precauções, a gente já inseriu isso na nossa vida, mas a gente nem percebeu, Sim. né? Algumas Então, Então, a igual o Covid álcool. Antigamente, assim, aqui em casa nós sempre limpamos a casa com álcool, sempre. Uhum. Isso é uma coisa normal, assim, que nós sempre limpou. Agora que nós piorou mesmo, né? Nós pegamos a lisoforme, Sim. limpa a casa com álcool.
né? Assim, você fazendo sua parte tá bom, né? Você fazendo o certo já tá ótimo. Com certeza. A gente vê, por exemplo, tocar a mão no rosto, basicamente muita gente já perdeu esse hábito, né? E usar máscara em locais muito lotados, mas a questão do álcool eu vejo que o pessoal parou de chegar da rua, né, e higienizar a mão com Já álcool. passa, né? Já passa o álcool em casa também. A pessoa, às vezes no ônibus a pessoa já tá ali do nada, ou a pessoa dá um espirro, a pessoa já pega o álcool correndo da bolsa e já passa com medo, Motorista, né? para o ônibus! Sim. Joga ele pra fora. Né? Tipo, é bem louco, né? Então, por isso que eu falo, a gente mudou, a sociedade inteira mudou. Como foi um processo de anos, né? Porque parece que foi ontem. Mas essa mudança já aconteceu dentro da sociedade e a gente não percebe porque é gradativo, né? Sim. Você acha que a gente está preparado para uma Verdade. próxima pandemia? Né? Por exemplo, a gente deu sorte de ter um investimento aí, por exemplo, da Fiocruz, né? A gente tem excelentes universidades no Brasil. Assim, vejo que eu falta, acho assim, que hoje em dia, eu acho que sim. Porque assim, eu acho que nós já vai saber lidar. Nós já vai saber para onde correr, o que sim, vai fazer. Porque assim, se muita gente conseguiu na Covid superar, assim, conseguiu passar por muitas coisas, eu acho que se vir uma nova, eu acho que muita gente, na minha opinião, eu acho que muita gente vai conseguir saber que caminho que vai tomar, para sim, onde que vai correr. Isso. E salvar mais vidas, né? Sim, sim. sim. Perdemos a oportunidade, por exemplo, o hospital de campanha funcionava de fato ou a gente perdeu a oportunidade de reformar os hospitais que a gente tinha? Então, o Você tinha hospital de que isolar, campanha. né, também, né? Então, o hospital de campanha precisou por conta do vírus, né? Porque ali era só Certo, pessoas com isolamento. Covid e com sintomas, né? Pessoas que estavam isoladas. No hospital tinha pessoas já internadas por outros assuntos, Uhum. né? Às vezes por infarto, às vezes algum derrame, às vezes alguma cirurgia. Então, assim, muita gente não quis misturar, né? Os diretores do hospital não queriam misturar o pessoal que estava com Covid e meio de pessoas normais e que não estavam doentes, né? Então, muita gente falou assim, minha mãe morreu de infarto, mas o médico colocou que ela morreu de Covid, Sim. né? Então, assim, aconteceu muito isso na pandemia. Infelizmente, aconteceu muito, muito mesmo. A gente teve, né, num primeiro momento, lá atrás, com sintomas leves, e a gente teve perto da eleição, mas com sintomas pesados, né? E a gente já estava vacinado, tudo, e um tempo atrás a gente teve de novo, e assim, foi um tempo assim de diferença de 4 meses, né? Então, assim, quando a gente pega a Covid, a gente fica imunizado por um tempo, né? E de repente, num tempo de 4 meses, pegou de novo. Sim. Assim, porque às vezes o vírus estava já no organismo, né? E ele não se manifestou. Às vezes, quando a pessoa toma vacina, ele vai e quer sair para fora, quer Sim. se manifestar de algum jeito, né? Às vezes ele fica incubado, né? Às vezes o anticorpo não mostrou na hora, assim, não tava. Às vezes na hora acesso às células de defesa estava boa, aí depois deu uma caída. Então, por isso que muita gente às vezes se manifestou depois, né? Ou até às vezes depois da vacina. Sim. E ainda tem pessoas que dá positivo ainda para Covid. É muito pouco, é muito raro mesmo. Mas ainda tem pessoas que estão ainda positivo para Covid. Você acha que a gente tem que ter mais uma. Está tendo a vacinação da gripe, mas de Covid não se fala mais de vacinação. Então, agora tem da influenza, né? Então, aí as pessoas têm que tomar. E tomar o esquema vacinal do Covid, né? Que é a primeira dose, a Sim. segunda, a terceira, a quarta. Agora acho que tem a quinta também, se eu não me engano. Tem Acho que que eu ter, tomei pelo até a menos ter quarta. o esquema vacinal completo. Sim. Uhum. Toda essa informação que a gente está falando sobre a Covid é uma coisa que o cuidador também tem que ter conhecimento disso, né? Sim, porque assim, muitos deles vai levar a família, né, às vezes para se vacinar, e tem que saber, Isso, né, que precisa, e às vezes o cuidador também. Porque tem residência que ele só deixa entrar se a pessoa tiver a quarta dose, a Sim. terceira dose, né? isso, isso mesmo. As crianças também diminuiu, né, a vacinação, né? Você vê que a volta do sarampo. Então, porque as mães têm medo, né? Muitas mães, não quero dar pro meu filho, não quero dar essa vacina pro meu filho, eu tenho medo de ele ficar doente.
Assim, você vai tomar vacina para não verdade. ficar doente, Sim. né? Sim. É melhor ficar doente Você com a vai vacina. tomar vacina para se proteger. Uhum. Exatamente. Gabriel, A gente tem. pode Pode falar. finalizar. Depois vamos falar outro dia, porque você falou de um assunto muito importante de pessoas que se negam a tomar vacina. Depois a gente fala sobre Isso. Depois eu vou tentar procurar umas pautas, aí nós fazemos uma outra live, aí vamos falar só sobre o SUS. Sim. Vocês vão ficar chocados que é muitas coisas assim do SUS. Uhum. Eu quero. Eu realmente eu não entendo nada. E eu gostaria muito de saber com propriedade sobre Uhum. tudo que eu não sei. Não A tá, ideia mas eu aqui vou falar. do quadro é a gente trazer sempre um profissional que conte o seu ponto de vista da saúde, né? Então, cada Uhum. profissional, às vezes até profissionais, né? Por exemplo, dois enfermeiros vão falar coisas diferentes porque têm vivências diferentes, né? E Sim, aí, sim. É que é assim, mundos você é da diferentes, nossa né? equipe, né, a gente está sempre fazendo esse trabalho junto de melhoria para trazer qualidade, principalmente para os Uhum. cuidadores que estão começando agora. E a gente queria que você, de repente, trouxesse amigos que você conhece para fazer entrevista aqui com a gente, né? A Sim, gente aumentar, né? sim, A gente conseguir trazer uma pessoa por dia, né? Ficar como se fosse um sim, programa diário, né? Cada um falando de uma sim, sim. coisa, né? Às vezes a É, pessoa da está indo no sua seu trajeto, experiência, né, fazendo do seu que plantão, passou. já escuta a live aqui com a gente, né? Um bate-papo bem descontraído. Uhum. E aí Sim, cada live eu vou mais fazer isso. Foram, uma. foram Gente, 3 dias essa Daniela Samara que tá na live, ela é minha ex-chefe, ela é enfermeira, ela é um amor de pessoa. Beijo, Dani, ó. Você mora aqui, ó, Ó, no já meu está coração. convidada. Tá Aprendi convidada, hein? muito com você, Dani. Podemos chamar você Daniela. amanhã? Daniela Samara. Ela é um amor, ela é a melhor enfermeira. Ela é enfermeira-chefe, né, no hospital particular. Uhum. Ela é um amor. Ela é um anjo de pessoa. Já combina com ela para a gente chamar ela amanhã, fazer dois Bora, programas. Dani. Qualquer dia você vai entrar aqui na live, viu, Dani? Vai participar junto comigo. Sem pressão, convite ao vivo. Parabéns É, para Daniela, porque você é um ótimo preceptor e trabalha muito bem em equipe. Eu sempre falo pro Fernando. É difícil achar uma pessoa boa é. que entenda o que é uma equipe. É maravilhoso isso. E o Sim. nosso E projeto só beijo, tende a crescer. Jaque. A Jaque, ela é auxiliar de enfermagem, ela também, nós trabalhamos junto, né? Eu e ela, quando nós era auxiliar. Ela também é um amor de pessoa. Ela é um anjo também. Beijo, Jaque. Ó, te amo. Para finalizar, né, Interessante. você já tinha falado, né, últimas palavras. Você tinha falado para o pessoal sempre se manter atualizado, né? Para encerrar, Isso. repetir a mensagem e adicionar alguma coisa. Para mim, assim, sempre o profissional buscar os seus objetivos, né? Nunca desistir dos seus sonhos, sempre correr atrás. Muito não, vamos receber. Muitos não vamos receber. E nós temos que ir atrás do sim, né? Nós temos que conquistar o nosso sim. Então, ser determinado, ir para frente, faz os cursinhos que tem para fazer, sempre tá, né? Ainda mais na área da saúde, todo dia é uma coisa nova, todo dia é uma doença nova, todo dia às vezes é uma vacina diferente, uma reação diferente. Então, se habilitar, né? Todo dia a pessoa procurar se recolocar, né, no mercado de trabalho. Com certeza. Legal. Gabriel, a gente quer agradecer de Muito novo, bom. né, a sua participação aqui e Obrigado, Gabriel. aguardamos Obrigado, você eu que amanhã de agradeço. novo, né? Você vai trazer a Daniela e a gente já tem o tema de amanhã, tá bom? Só combinar com Tá ela, bom. tá bom? Uhum. Parabéns, pessoal, Obrigado. obrigado e nos vemos de novo Até a amanhã. próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Agora